Até já aproveitando para a gente entrar nesse gancho aqui, antes de falar do livro especificamente, hoje em dia eu percebo que existe uma banalização em torno das palavras e dos termos, ainda mais com a internet. Eu costumo falar que houve um fenômeno no Brasil muito grande, que a comunicação chegou antes da educação. Então a gente tem muita coisa para falar, mas não somos tão educados para lidar com as coisas que são faladas e nem da forma de falar. Sim. Então, na internet hoje, qualquer equívoco interpretativo, qualquer erro mesmo na interpretação do texto, a pessoa é tida como um herege. E a palavra herege, ela vem carregada historicamente de um peso muito grande quando nós falamos de herege. Nós vemos homens que debateram com enormes teólogos da fé cristã e meio que de igual para igual em relação a, lógico, o entendimento incorreto das escrituras, mas que não estavam dialogando com mentes que hoje nós estudamos e contemplamos o conhecimento que esses homens tinham. Dentro do mundo online, no nosso contexto brasileiro, Saulo, como que você enxerga, então, esse movimento de encontrar heresia em todas as coisas? Como que a gente consegue dividir entre, cara, isso aqui é um equívoco interpretativo, a pessoa interpretou errado, e isso aqui é uma heresia. Como que eu identifico um herege e como que eu identifico um erro teológico ou um erro interpretativo? Perfeito. Primeira coisa, essa carta que você puxou sobre a educação, ela é fantástica. Um dos principais xingamentos que a gente tem dentro da escola teológica, quando alguém quer xingar o outro, dos teólogos, piadinha de teólogo, chama de pelagiano. Ô, seu pelagiano, não sei o quê, sai Pelágio, não sei o quê. É um xingamento, entendeu? Porque Pelágio foi tido como um herege na história da igreja, era um homem que pregava, a grosso modo, vamos falar assim, salvação pelas obras, que acreditava, que negava a depravação humana, que acreditava... Aí todo mundo disse que o arminiano é pelagiano. Gente, vai estudar, tá bom? Quem acha que Armínio pregava o que Pelágio pregava, então você vai estudar. Então, porque realmente não tem nada a ver com isso. Mas era legal porque Pelágio teve debates acalorados com o de Hipona, Agostinho. Agostinho de Hipona e Pelágio sempre discutiam por meio de notas, das suas cartas, dos seus... esqueci até o nome que era dado, mas enfim. Seus tratados. Os tratados deles, né? E a expressão que Armínio usava para Pelágio... Agostinho. Ou que Agostinho usava para Pelágio era assim diz... Ou, quando ele ia criticar eles, assim diz o santo monge bretão. Enquanto a gente toma o nome do cara hoje como... Um xingamento. Um palavrão. Ah, vai combater esse safado, esse tal desse pelagiano. Agostinho conseguia discordar dele, mas discordar com muita força, com muita veemência, mas sempre tratando ele como o santo monge bretão. É engraçado, porque parece que ele tem a consciência, assim, por mais que ele para mim pareça joio, eu não tenho a condição de fazer a ceifa. Eu não tenho a condição de fazer a ceifa. A ceifa é de Deus. E parece que ele via uma intenção positiva naquilo, mas enfim. Eu não estou dizendo que a heresia não deve ser combatida. Sim, sim. E Agostinho combatia com muita força. Olha, isso aí que você está falando fere frontalmente pilares da fé que eu creio e que eu leio nas escrituras. Não tem nada disso, tá? Tudo bem. Mas, para mim, você continua sendo um homem santo. Eu continuo te vendo assim e continuo te tratando assim. Essa era uma pegada muito legal. E assim, eu fui criado dentro da igreja, nasci em berço evangélico, ainda não era um berço, era uma manjedoura. Exato, o berço converteu. O berço converteu, igual exatamente. Ele também. Ele também desse jeito. Era um cesto de Moisés, que é o berço evangélico, né? Mas... criado na igreja, e a gente sempre tinha um lema, que quem foi criado na igreja não aprendeu a xingar. Que você foi criado... Eu vou dar um palavrão agora. Poxa! Sabe? Exato. É o máximo que eu conseguia falar. Atribulado. Atribulado. E aí, pronto. Como a gente não pôde xingar a vida toda, não conseguiu botar pra fora, mas a maldade do coração sempre estava aqui, a gente arruma os palavrões possíveis pro crente. Como se fizesse alguma diferença. Ao invés de eu chamar o cara de filho de não sei do que, eu chamo de herege. Exato. O sentimento é o mesmo, que daqui é a mesma coisa. Eu tô jogando pra fora, mas eu só mudo a palavrinha que eu queria te chamar, na verdade, de outra coisa. Mas, aí como eu não posso isso, o palavrão preferido de todo crente hoje é chamar de herege. Exato. Todo mundo que discorda de mim é herege. Meu Deus. Aí a pessoa me pergunta assim, como é que eu diferencio um erro teológico de uma heresia? Tem uma regra simples.
Se foi cometido por um amigo meu, é erro teológico. Se foi por uma pessoa que eu não gosto, é heresia. É licença poética. É A gente licença- briga aqui, licença poética. Exatamente. A licença poética. Primeiro lugar, agora falando sério. Na verdade, eu tô falando sério desde que eu sentei aqui, né? A heresia, ela não pode ser acidental. A palavra heresia, no grego, airesis, que é um partido. A ideia é partido, uma escolha dissociada de um grupo. Quando você faz um partido, ou seja, você toma uma parte, você está fora daquele ambiente, você tem uma heresia, uma escolha dissociada de um grupo. Então, ela não pode ser um acidente. Não pode ser uma expressão mal colocada. Às vezes o cara não pensa isso, mas ele falou aquela expressão ali no meio da pregação, estava empolgado, não prestou atenção, não articulou bem o discurso e falou. Então, essa fala mal colocada, ela não pode ser uma heresia. Ponto. Segundo lugar, a heresia é sempre do lado de dentro. Uma fala de alguém do lado de fora, o presidente da República, não declaradamente evangélico, fala uma bobagem, ele não é um herege, ele é simplesmente um pagão. Um herege, ele tem que estar dentro, tomando um partido para fora. Então a heresia, ela é cometida a partir de um lugar, desculpa usar essa expressão, de um lugar de fala de quem está dentro. Então a heresia é cometida por um cristão. Você tem que ser um cristão para ser um herege. Ou pelo menos se declarar cristão. Sim. A heresia, ela é sempre algo reiterado, fruto de uma convicção. Ele pensa assim. É isso que ele pensa mesmo. Não foi uma fala... Então, uma heresia é sempre uma afirmação, um axioma, uma palavra, uma expressão, uma ideia que corrompe todo o processo e que faz derrubar todo o castelo de cartas. Isso é uma heresia. Então, um erro teológico que não compromete o castelo... Quais são as implicações disso? É sempre minha pergunta. Tá, eu não concordo com isso aí que você falou, mas qual é a grande implicação disso? Tá, Jesus nasceu numa manjedoura, ou num estábulo, num lugar de cavalo, ou num lugar de colocar bebê. Tá bom. Sendo isso aí... Ele nasceu, tá? Era humilde. Exato. O lugar, como as profecias apontam que seria. Sabe? Qual é a grande implicação disso? Você tem que perguntar isso sempre. Se tem uma implicação muito grave que torna toda a nossa fé vã, você é um herege. Se não, foi só um errinho teológico que a gente conserta isso comendo um cuscuz e tomando um café. Pelo amor de Deus. A gente não pode simplesmente sair da mesa por conta de qualquer coisa que simplesmente discorde da minha opinião sobre aquilo. Então esse é o grande desafio da gente. É a gente não sair da mesa. É a gente não sair do ambiente da comunhão simplesmente porque há uma discordância que muitas vezes não é grave o suficiente a ponto de destruir um castelo. Então isso é o que a gente tem que tomar cuidado e receber maturidade, humildade e um pouquinho de inteligência, gente. Desculpa.